Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Introdução à Ciência de Dados. Esse é o módulo 3, Modelagem de Aprendizado Supervisionado e Não Supervisionado. Na unidade 2, trataremos do uso de regressões, árvores de decisão e aprendizagem de máquina. Vamos começar então? A regressão linear, as árvores de decisão e a aprendizagem de máquina são conceitos fundamentais no campo da estatística e da inteligência artificial. Vamos explorar cada um deles. Na aprendizagem de máquina, que é um campo da inteligência artificial, é onde se concentra no desenvolvimento de algoritmos e modelos que permitem aos sistemas computacionais aprenderem padrões e tomar decisões com base em dados, sem serem explicitamente programados. Existem dois tipos principais de aprendizagem de máquina: supervisionada e não supervisionada. Na aprendizagem supervisionada, os modelos são treinados em um conjunto de dados rotulado, onde as saídas desejadas são conhecidas. Na aprendizagem não supervisionada, os modelos exploram padrões em dados não rotulados. Um exemplo já apresentado é o KNN, um algoritmo de aprendizagem de máquina usado para classificação e regressão. O aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado são dois paradigmas fundamentais em machine learning. Eles se diferenciam principalmente pela forma como os dados de treinamento são utilizados para ensinar um modelo. O aprendizado supervisionado tem como definição o modelo é treinado em um conjunto de dados rotulado, onde cada exemplo de treinamento é uma entrada associada a uma saída desejada. O objetivo é aprender uma função que mapeia as entradas para as saídas, de modo que o modelo possa fazer previsões ou tomar decisões sobre novos dados não rotulados. Se você estiver treinando em um modelo para reconhecimento de imagem de gatos e cachorros, cada imagem no conjunto de treinamento estará associada a um rótulo indicando se é um gato ou um cachorro. No aprendizado não supervisionado, o modelo é treinado em um conjunto de dados não rotulado, onde não há saídas desejadas associadas às entradas. O objetivo é explorar a estrutura ou padrões subjacentes nos dados sem orientação específica sobre o que procurar. O modelo tenta aprender a estrutura natural dos dados, como agrupamentos ou relações. Um exemplo de aprendizado não supervisionado é o agrupamento ou clustering, onde o modelo agrupa automaticamente os dados sem ter informações prévias sobre as categorias. Um resumo comparativo, então. O supervisionado requer um conjunto de dados rotulado, onde o modelo é treinado para prever ou classificar com base nas saídas desejadas. Não supervisionado trabalha com dados não rotulados, onde o modelo explora a estrutura subjacente dos dados sem orientação específica. Existem vários tipos de algoritmos de aprendizado de máquina, cada um com características específicas e adequado para diferentes tipos de tarefas. Aqui estão alguns dos principais tipos de algoritmos de aprendizado de máquina. O aprendizado supervisionado, você usa regressão e classificação. O aprendizado não supervisionado, você usa em agrupamento, em clustering, em redução de dimensionalidade. O aprendizado por reforço, o aprendizado profundo, ou deep learning, que é usado em redes neurais. Máquinas de vetores de suporte, o SVM, ou Support Vector Machines, que é classificação e regressão, mapeando dados em um espaço multidimensional. Árvores de decisão e o KNN. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos algoritmos e técnicas que estão sendo desenvolvidos constantemente na área de aprendizagem de máquina. A escolha do algoritmo depende da natureza dos dados e do problema específico que você está tentando resolver. Começamos por uma árvore de decisão. A árvore de decisão é um tipo de algoritmo de aprendizado supervisionado que pode ser usado em problemas de regressão e classificação. Ele é muito útil
pois funciona tanto para variáveis de entrada e saída contínuas, ou saídas numéricas, como categóricas, que são as não numéricas. Exemplos de variáveis contínuas são altura de uma pessoa, temperatura, peso, tempo, lucro, rendimento. São aquelas que podem assumir um número infinito de valores dentro de um intervalo específico e são frequentemente encontradas em diferentes contextos, tanto na natureza quanto em aplicações humanas. Exemplos de variáveis categóricas são gênero, cor dos olhos, raça ou etnia, nível de escolaridade, estado civil. Uma árvore de decisão é uma representação de um conjunto de regras criado para tomar qualquer decisão. Nesse caso, classificar um registro para problemas de classificação ou estimar um valor para problemas de regressão. A árvore de decisão é usada para classificação, para classificar valores como zero ou 1, como fraude ou não fraude, ou classificar uma fruta, como banana ou maçã. Nesse caso, temos valores nominais e queremos descobrir qual é o valor de cada um dos registros, buscando prever essas classes. Para cada pergunta da árvore, vamos responder sim ou não. E aí essas respostas vão nos guiar até a decisão final. Vale ressaltar que cada uma dessas perguntas é chamada de nó de decisão, sendo o primeiro deles chamado de nó raiz. E a decisão que vamos tomar é chamada de nó folha. Vamos identificar terminologias importantes nessa árvore de decisão aqui, olhando para essa figura aqui. Por exemplo, o nó raiz, que representa toda a população ou amostra de dados. Ele é dividido em dois ou mais conjuntos homogêneos. Dividir é o processo de divisão de um nó em dois ou mais subnós. Quando um subnó se divide em outros subnós, ele é chamado de nó de decisão. Quando um nó não pode ser mais dividido, é chamado de nó terminal ou uma folha. Quando você remove os subnós de um nó de decisão, esse processo é chamado de poda. O oposto da poda é a divisão. Uma subseção de uma árvore inteira é chamada ramo. Um nó que é dividido em subnós é chamado um nó pai dos subnós. Os seus subnós são denominados filhos do nó pai. Vamos a um exemplo usando o dataset íris. Um dataset é um conjunto de dados que contém informações organizadas em uma estrutura específica. O dataset íris é um dos conjuntos de dados mais conhecidos e amplamente utilizados na comunidade de aprendizado de máquina. Ele contém informações sobre medidas de diferentes espécies de flores íris. Íris setosa, íris versicolor, íris virgínica. Cada observação no dataset corresponde a uma flor íris e as características registradas incluem o comprimento e a largura das sépalas e pétalas das flores. Esse dataset é frequentemente utilizado para demonstrar técnicas de classificação, de agrupamento e visualização de dados. É incluído em várias bibliotecas de ciências de dados e aprendizado de máquina, como Scikit-learn para Python e datasets padrão do R. O dataset Iris é um excelente exemplo para experimentar e entender diferentes algoritmos de machine learning devido à sua simplicidade e facilidade de compreensão. Primeiro, vamos importar a biblioteca Pandas, depois vamos importar o nosso dataset e vamos transformá-los em um data frame. A biblioteca Pandas do Python é uma poderosa ferramenta para análise de manipulação de dados. Ela fornece estruturas de dados e funções para lidar com conjuntos de dados de forma eficiente e intuitiva. Um data frame é uma estrutura de dados bidimensional, semelhante a uma tabela, muito comum em linguagens de programação como Python, por meio da biblioteca Pandas, ou R e outras linguagens. Ele organiza os dados em linhas e colunas, onde cada coluna representa uma variável e cada linha representa uma observação. Data frames são frequentemente utilizados para manipulação,
análise e visualização de dados de forma eficiente. Com isso, já vamos poder visualizar as primeiras informações da nossa base de dados para verificar quais são essas informações e os valores que temos dentro de cada uma das colunas. Lembrando que a coluna Target mostra quais são as plantas que estamos querendo classificar. E aí, então, temos 0 para setosa, 1 para versicolor e 2 para vigínica. Isso quer dizer que temos no total 3 plantas para serem classificadas. Esse código em Python realiza as seguintes operações: a importação de bibliotecas, então a gente pode importar a biblioteca pandas com o alias pd, e importa o conjunto de dados íris no módulo sklearn datasets. Para o carregamento de dados, a gente vai usar a função loadIris para carregar o conjunto de dados íris. A transformação dos dados em um data frame são carregados pelo data frame do pandas. A gente usa o pd.dataframe, abre parênteses, data.data, para criar um data frame com os dados. E a gente define os nomes das colunas do data frame com os nomes das características, usando o data feature names. Também a gente adiciona uma coluna chamada target ao data frame, que contém os rótulos de classe 0, 1 e 2. Ele exibe também as 3 primeiras linhas do data frame usando o iris.head, 3 entre parênteses, para visualizar a estrutura dos dados. Basicamente, esse código carrega o conjunto de dados íris, que é um conjunto de dados clássico frequentemente usado para as tarefas de classificação. Ele, então, o transforma em um data frame pandas para facilitar a manipulação e análise dos dados. Agora, nós vamos criar uma segunda base de dados apenas com os targets 1 e 2. E vamos utilizar apenas as colunas petal length, petal width e target. Assim, vai ficar mais fácil analisar as informações para que você entenda e depois podemos até colocar tudo junto. Isso é, só para deixar tudo em 2 dimensões. O scikit-learn, comumente abreviado como sklearn, é uma biblioteca de código aberto em Python, que oferece uma variedade de algoritmos de aprendizado de máquina e ferramentas para pré-processamento de dados, avaliação de modelos e outras tarefas relacionadas à aprendizagem de máquina. Esse código Python realiza as seguintes operações: a seleção de colunas e alvos específicos, então a gente seleciona apenas as colunas petal late, petal width e target do data frame iris. Usa o método lock para selecionar linhas e colunas com base em rótulos. E usa a função isin12 para selecionar apenas as linhas em que o valor da coluna target é 1 ou 2. Na separação de variáveis independentes e dependentes, primeiro a gente separa as variáveis independentes, as características, e as dependentes, os rótulos do data frame resultante. A gente armazena também as características nas variáveis x e armazena os rótulos nas variáveis y. Com relação à divisão dos dados em conjuntos de treinamento e teste, a gente utiliza a função train test split do módulo do sklearn model selection, até para dividir os dados em conjuntos de treinamento e teste. A gente passa as características x e os rótulos y como argumentos para a função. E define o tamanho do conjunto de teste como 33% do conjunto de dados original. E usa o argumento random state igual a 42 para garantir que a divisão seja reprodutível. Na próxima parte, nós vamos separar a nossa base em treino e teste para que seja possível testar o nosso algoritmo. A separação dos dados em treino, teste e validação é uma prática fundamental em ciência de dados e aprendizado de máquina para avaliar o desempenho de um modelo. Em treino ou treinamento, é um conjunto de dados usado para treinar o modelo. O modelo aprende padrões e relações nos dados a partir desse conjunto.
O teste é um conjunto de dados utilizado para avaliar o desempenho do modelo após o treinamento. Esse conjunto não é visto pelo modelo durante o treinamento e fornece uma avaliação imparcial. Na validação, é como se fosse um conjunto adicional, muitas vezes utilizado durante o treinamento para ajustar hipervalidação é um conjunto adicional, muitas vezes utilizado durante o treinamento para ajustar hiperparâmetros e evitar overfitting. Ele auxilia na seleção do melhor modelo antes de testá-lo no conjunto de testes. A validação cruzada é uma técnica para avaliar o desempenho de um modelo utilizando diferentes divisões dos dados. Isso ajuda a garantir que o modelo não seja sensível à forma como os dados são divididos. O Matplotlib é uma biblioteca em Python amplamente usada para a criação de gráficos e visualizações de dados. Ela oferece uma API flexível e poderosa para criar uma variedade de gráficos estáticos, incluindo gráficos de linhas, gráficos de dispersão, histogramas, gráficos de barras, gráficos de pizza e muito mais. Em Python, Matplotlib PyPlot é um módulo da biblioteca Matplotlib que fornece uma interface de alto nível para a criação de gráficos e visualizações de dados. Ele é frequentemente importado usando a convenção import matplotlib.pyplot as PLT. Esse código Python cria um gráfico de dispersão, um scatterplot, para visualizar os dados de treinamento. Aqui está o que cada parte do código faz. A importação de bibliotecas, nesse caso a gente está importando Matplotlib PyPlot para plotagem de gráficos, a criação do gráfico de dispersão, para isso a gente usa a função plt.subplots para criar uma figura e eixos, usa o método scatter dos eixos AX para criar o gráfico de dispersão, passa as características petal length e petal width dos dados de treinamento, que é o xtrain, como coordenadas x e y, respectivamente, e usa os rótulos ytrain para colorir os pontos no gráfico de acordo com as classes. Com relação à configuração dos limites dos eixos, então aqui a gente define os limites dos eixos x e y usando AX7, xlim igual, e aí assim por diante, ylim. E especifica os valores dos ticks nos eixos x e y, usando xticks e yticks, respectivamente. Com relação à exibição do gráfico, a gente usa o PLT-show para exibir o gráfico de dispersão. O gráfico resultante mostra a distribuição das amostras de treinamento com base nas características petal length e petal width, onde cada ponto é colorido de acordo com a classe associada a ele. As configurações de limites e ticks garantem que o gráfico seja apresentado de forma clara e legível. Depois, vamos visualizar os dados de treino dentro de um gráfico para que você possa visualizar com base nas imagens iniciais como vamos fazer nossa separação. A instrução from sklearn import tree em Python importa a classe tree do submódulo sklearn da biblioteca scikit-learn. Isso permite que você use a implementação de árvores de decisão fornecida pelo scikit-learn em seu código. CLF é uma variável que está sendo atribuída à instância de um classificador de árvore de decisão. Especificamente, tree.decisionTreeClassifier cria um objeto de classificador de árvore de decisão. O parâmetro handleState é usado para definir a semente para a geração de números aleatórios no modelo. Definir um valor para handleState garante que o modelo seja reproduzível, ou seja, que produza os mesmos resultados toda vez que for treinado com os mesmos dados.
Isso é útil para garantir a consistência nos resultados, especialmente ao compartilhar código ou ao realizar experimentos que requerem reprodutividade. No exemplo fornecido, handle state igual a 42 define a semente aleatória como 42. Você pode usar qualquer valor inteiro para handle state, e diferentes valores podem levar a resultados ligeiramente diferentes. No entanto, escolher o mesmo valor para handle state garante que você obtenha os mesmos resultados sempre que treinar o modelo com os mesmos dados. Esse código Python utiliza a biblioteca scikit-learn para criar e treinar um classificador de árvores, e aqui parte do código que ele faz. Primeiro, a importação da árvore de decisão, e aí a gente importa a classe Decision Tree Classifier. Depois, a gente cria o classificador, cria essa instância do classificador de árvore de decisão utilizando tree, decision tree classifier, random state igual a 42. Lembrando que o parâmetro random state igual a 42 é usado para garantir a reprodutibilidade dos resultados. O treinamento do classificador, que é utilizando o método fit para treinar o classificador com os dados de treinamento. Os dados de treinamento consistem nas características X-train e nos rótulos Y-train. E a avaliação do desempenho, que é utilizando o método SCORE para calcular a precisão do classificador nos dados de treinamento. A precisão é calculada comparando as previsões do modelo clf.predict X-train, como os rótulos verdadeiros, Y-train. O resultado retornado pelo método SCORE é a precisão do classificador nos dados de treinamento. Essa métrica indica a proporção de amostras de treinamento que foram classificadas corretamente pelo módulo. Agora, vamos utilizar a árvore de decisão para poder classificar esses dados. Feito isso, vamos poder exibir a árvore. Esse código Python utiliza a biblioteca matplotlib e a função plotTree do scikit-learn para visualizar a árvore de decisão treinada. Aqui está o que cada parte do código faz. Primeiro, a criação da figura e eixos. Fig ax igual a plt subplots fig size igual a 10 e 8 cria uma nova figura e eixos usando a função subplots do matplotlib. O parâmetro figsize 10 e 8 define o tamanho da figura como 10 polegadas de largura e 8 polegadas de altura. Plotagem da árvore é feita pelo treeplotTree-clf, que é uma função plotTree da subbiblioteca tree do scikit-learn para plotar a árvore de decisão treinada. Essa função recebe o classificador treinado como argumento e plota a estrutura da árvore de decisão. Por fim, a exibição da figura, usando o PLT-show, que a gente acaba visualizando o gráfico contendo a visualização da árvore de decisão. Essencialmente, esse código gera uma visualização gráfica da árvore de decisão treinada, mostrando como as características são usadas para fazer as previsões. Cada nó da árvore representa uma condição de uma característica, e os ramos representam as decisões tomadas com base nessas condições. Essa visualização pode ser útil para interpretar o funcionamento da árvore de decisão e entender como ela realiza suas previsões. O x0 quer dizer que estamos pegando os valores da primeira coluna, que é o petal length. Já o x1 é a segunda coluna, que é petal width. Agora, vamos adicionar as regras ao nosso gráfico para que você possa visualizar esses passos. Esse código Python cria um gráfico de dispersão, um scatterplot, dos dados de treinamento e adiciona linhas pontilhadas vermelhas para visualizar as fronteiras de decisão de um modelo de classificação. O que cada parte do código faz? Primeiro, a criação da figura e eixos.
que é pelo fig ax igual a plt subplots. Essa parte cria uma nova figura e eixos, usando a função subplots do matplotlib. Aqui não há argumentos para definir o tamanho da figura, então o tamanho padrão é usado. A plotagem dos pontos de dispersão é feita pela linha do ax scatter. Essa linha ela plota um gráfico de dispersão dos dados de treinamento. Cada ponto no gráfico representa uma amostra de treinamento, onde o eixo x representa o comprimento da pétala e o eixo y representa a largura da pétala. A cor de cada ponto é determinada pelo valor de classe correspondente, que é o y-train. Depois, a adição das linhas pontilhadas vermelhas. O axplot adiciona uma linha vertical pontilhada vermelha em x igual a 505. O segundo axplot, ele adiciona uma linha horizontal pontilhada vermelha em y igual a 1.9 e x 2.9 até x 505. O axplot, o terceiro, ele adiciona uma linha horizontal pontilhada vermelha em y igual a 1.65 de x 2.9 a x 505. E o último axplot, ele adiciona uma linha vertical pontilhada vermelha em x igual a 4.65. Depois, é feita a configuração dos limites e tiques dos eixos. No AX7, xlim 2.9 e 7. Nessa linha aí, então a gente define os limites e os tiques dos eixos x e y. O eixo x varia de 2.9 a 7, com tiques nos valores 3, 4, 5, 6 e 7. O eixo y varia de 0,9 a 2,7, com tiques nos valores 1, 1,5, 2 e 2,5. Depois é feita a exibição da figura com PLT Show, que exibe a figura contendo o gráfico de dispersão e as linhas pontilhadas adicional. Aqui estamos representando as linhas tracejadas, as diferentes etapas para que nosso algoritmo está fazendo, até para poder classificar as informações. Você vai notar que, por exemplo, a primeira análise é para verificar se o x0 é maior do que 505. Com isso, o algoritmo já sabe que tudo que for acima ou à direita da linha vertical, que passa por todo o gráfico, já é o target 2. Depois, ele faz mais e analisa mais até classificar tudo. Esse código Python realiza as seguintes operações. Primeiro, faz a previsão com y igual a pred igual a clf predict x-test. Ele utiliza o modelo de árvore de decisão treinado, o CLF, para fazer previsões com base nos dados de teste, que é o x-test. As previsões resultantes são armazenadas na variável ypred. Por fim, a gente avalia o erro, usando o from sklearn metrics import confusion matrix, que é a parte da importação da confusion matrix do módulo sklearn metrics. O confusion matrix, ele calcula a matriz de confusão para avaliar o desempenho do modelo de classificação. Matriz de confusão é uma tabela que mostra a frequência com que as amostras foram classificadas corretamente e incorretamente. Os valores verdadeiros são fornecidos em y-teste, enquanto as previsões feitas pelo modelo são fornecidas em ypred. A matriz de confusão é retornada como saída desse código. O resultado da array 18 e 1, 6 e 8 representa a matriz de confusão resultante da avaliação do modelo de classificação. A matriz de confusão é organizada da seguinte forma: verdadeiros positivos é o 18, falsos negativos é a posição do 1, falsos positivos é a posição do 6 e verdadeiros negativos é a posição do 8. Interpretando cada elemento dessa matriz. A classe 0 foi corretamente classificada
como classe 0, ou seja, os verdadeiros negativos, que são 18. A classe 0 foi erroneamente classificada como classe 1, ou seja, são os falsos positivos, que foi 1. Esse é o erro conhecido como erro do tipo 2. A classe 1 foi erroneamente classificada como classe 0, são chamados de falsos negativos, que deu 6. Ele é conhecido como erro do tipo 1. E classe 1 foi corretamente classificada como classe 1. Esses são os verdadeiros positivos, 8. Essa matriz é útil para avaliar o desempenho do modelo de classificação, permitindo a análise do número de acertos e erros de cada classe. Nesse outro passo, nós estamos fazendo a previsão e avaliando o erro. Então, vamos utilizar os nossos dados de teste e, ao invés dos dados de treino para poder visualizar como está o nosso modelo, nós vamos notar, inclusive, que tivemos alguns erros nessa classificação e no link que a gente trabalhou aqui. Nós temos um entendimento aqui que você pode melhorar, verificar se esse percentual de acerto é aceitável. Esse código aqui realiza o seguinte: primeiro, a separação de filters e target. As filters são definidas como todas as colunas do data frame íris, exceto a coluna alvo, a coluna target. A variável alvo é definida como coluna target, ela foi definida em seguida. Depois é feita uma divisão em conjuntos de treinamento e teste. Então a gente utiliza a função train test split do sklearn model selection para dividir o conjunto de dados em conjuntos de treinamento e teste. As features de treinamento, xtrain e teste, são armazenadas em xtrain e xtest, respectivamente. Os valores alvo de treinamento, ytrain e teste, que são ytest, são armazenados em ytrain e ytest, respectivamente. O parâmetro testSize igual a 0,33 indica que 33% dos dados serão usados para teste. Com relação à criação e treinamento do classificador, a gente precisa então importar a classe usando o Decision Tree Classifier do sklearn Tree, instanciar o classificador CLF2 com handle state igual a 42, até para garantir a reprodutibilidade, e treinar o classificador utilizando os dados de treinamento, o xtrain e o ytrain, com o método fit. E, por fim, a avaliação do score do modelo é calculando o score do modelo utilizando os dados de treinamento, o xtrain e ytrain, com o método score. O score representa a acurácia do modelo nos dados de treinamento. Vamos agora fazer para toda a base visualizar como está essa árvore de decisão. Importante. Este código cria e exibe uma visualização da árvore de decisão treinada pelo classificador CLF2. Fig AX igual a PLT subplots fig size 10 e 8 cria uma nova figura com o objeto do eixo associado. O parâmetro figSize define o tamanho da figura como 10 polegadas de largura e 8 polegadas de altura. TreePlotTreeCLF2 gera o gráfico da árvore de decisão treinada pelo classificador CLF2. A função plotTree pertence ao módulo Tree do scikit-learn e é usada para visualizar árvores de decisão. Por fim, a gente exibe o gráfico da árvore de decisão na figura criada com o PLT Show. Quando você fornece um classificador de árvore de decisão treinado, CLF no exemplo, como argumento para TreePlotTree, a função gera uma representação gráfica da árvore de decisão. Cada nó da árvore é representado por um bloco no gráfico, mostrando a decisão tomada com base em uma determinada variável ou atributo nos dados.
Os ramos da árvore indicam as possíveis decisões que podem ser tomadas, e as folhas representam as classes ou os valores de destino para as observações. Essa visualização é útil para entender como a árvore de decisão está tomando suas decisões com base nos dados de treinamento. Podem ajudar a interpretar o modelo, identificar os recursos mais importantes e entender como as decisões são feitas ao longo do caminho da árvore. Por fim, ao visualizar essa árvore, você nota que temos muito mais nós para poder classificar melhor os nossos dados. E para finalizar, podemos avaliar nosso modelo de classificação. Depois de utilizar o PLT Show para exibir a visualização da árvore de decisão, você pode realizar várias análises para entender o melhor modelo e suas decisões. Aqui estão algumas abordagens comuns para analisar uma árvore de decisão no Python. Primeiro, a análise da estrutura da árvore, onde você examina a estrutura geral da árvore, incluindo o número de nós, profundidade da árvore, número de folhas. Isso pode ser útil para avaliar a complexidade do modelo. Depois, a análise dos nós. Nesse caso, você tem que analisar os nós da árvore de decisão para entender como as decisões são tomadas com base nos atributos. Identifique os atributos mais importantes na tomada de decisões, observando quais são os nós que estão mais próximos da raiz da árvore e quais os que têm o maior ganho de informação. Visualização de atributos importantes. Se o seu conjunto de dados tem muitos atributos, pode ser útil visualizar a importância de cada atributo na árvore de decisão. Alguns modelos de árvore de decisão, como os fornecidos pelo Scikit-learn, possuem um atributo Future Importance, que fornece essa informação. Interpretação de amostras de treinamento. Se você estiver usando a visualização da árvore de decisão para um modelo treinado, pode ser útil selecionar algumas amostras de treinamento e seguir o seu caminho na árvore para entender como o modelo classifica essas amostras. Por fim, o ajuste no modelo. Com base na árvore de decisão, considere ajustar hiperparâmetros do modelo, como profundidade da árvore, até para melhorar o desempenho do modelo ou torná-lo mais simples e interpretável. Vamos falar sobre previsões com regressão linear. Ao invés de ter uma classe que pode ser fraude ou não fraude, vamos ter valores contínuos que vamos usar para prever qual seria a venda que faríamos ao aplicar um determinado desconto, por exemplo. Quando eu dou um desconto de R$ 1, eu vendo determinado valor. Quando eu dou um desconto maior, o meu valor de vendas também muda. Podemos perceber que existe uma relação entre essas duas variáveis. Nosso objetivo é procurar qual é essa relação para podermos prever novos descontos utilizando a progressão linear. Considerando os 5 pontos no gráfico que nós já temos, qual seria a nossa melhor estimativa? Se temos um conjunto de pontos como na imagem, podemos traçar qualquer reta que passe por esses pontos. Nesse caso, traçamos uma reta y igual a x. Infinitas retas podem ser traçadas, mas qual seria a melhor reta que passa por esses pontos? Observe que na imagem, uma reta está muito afastada das demais. Ela não é a melhor reta para fazermos as previsões com regressão linear, devido a essa distância. Isso significa que a melhor reta é a que possui a menor distância em relação aos 5 pontos. Para definir esse conceito, podemos, por exemplo, verificar a distância de cada ponto em relação à reta vermelha, calcular essas distâncias e escolher baseado no menor resultado. Sabendo que a distância entre cada ponto e calculando essas distâncias, podemos saber qual a melhor reta. A regressão linear vai traçar essa reta para minimizar a soma dos erros ao quadrado. Dando sequência ao nosso aprendizado sobre algoritmos e aprendizagem de máquinas, agora vamos fazer
Previsões com regressão linear. Vamos começar importando os pontos dessa base para fazermos passo a passo esse mesmo algoritmo de regressão. Esse código cria um data frame do Pandas chamado dados, com duas colunas x e y, contendo os valores fornecidos. Em seguida, exibe duas primeiras linhas do data frame. O data frame possui as seguintes colunas: x contém os valores 1, 2, 3, 4 e 5, e y contém os valores 1.3, 1.8, 3.5, 4.0, 4.6. A função head2 é usada para mostrar apenas as duas primeiras linhas do data frame. Após importar os pontos, vamos fazer um gráfico com eles. Esse código cria um gráfico de dispersão usando os dados fornecidos no data frame dados. Ele exibe os pontos com coordenadas x e y no gráfico, onde x representa os valores da coluna x e y representa os valores da coluna y. A função scatter é usada para plotar os pontos no gráfico. Em seguida, a função show é usada para exibir o gráfico. Podemos traçar uma reta na nossa base. Podemos adicionar uma coluna, que vai ser o y da reta. E essa coluna vai receber os nossos valores de x, já que a minha reta é y igual a x. Nesse caso, que já temos os valores dos pontos, nós podemos apenas acrescentar a reta com os valores de x e a reta que acabamos de criar. Esse código adiciona uma nova coluna chamada y-reta ao data frame dados, onde os valores são iguais aos valores de x. Em seguida, ele cria um gráfico de dispersão com os pontos dos dados x e y e plota uma reta vermelha tracejada usando os valores de x e y-reta. Isso cria uma representação visual de uma reta que passa pelos pontos de dados. Essas duas linhas de código criam um gráfico de dispersão, usando a biblioteca Matplotlib em Python. A linha fig ax plt subplots, que essa linha cria uma nova figura, uma fig, e um conjunto de eixos ax. A é uma função plt subplots. Ela retorna uma figura em um único conjunto de eixos. O ax scatter dados.x e dados.y, essa linha, ela usa o objeto de eixos ax para criar um gráfico de dispersão. Ele plota os pontos contidos nas colunas x e y do data frame dados. Cada ponto no gráfico de dispersão representa um par de valores x e y. Se quisermos traçar os pontos em cima da reta, também podemos acrescentá-los. Essas duas linhas de código criam um gráfico que inclui o gráfico de dispersão dos pontos originais e uma reta. O ax scatter dados x e dados y, essa linha plota os pontos contidos nas colunas x e y do data frame dados como um gráfico de dispersão. E o axplot dados x, dados y, reta, R, essa linha plota uma reta no gráfico. Os argumentos dados x e dados y, reta, especificam os pontos pelos quais a reta passará. O parâmetro -r define o estilo da linha como tracejado e vermelho, R, de red. O ax scatter dados x, dados y, reta, essa linha plota os mesmos pontos usados para a reta como círculos no gráfico. Isso pode ser útil até, para visualizar como os pontos se alinham com a reta. Mas essa é a melhor previsão para podermos fazer? Com certeza, ainda não. Mas isso já é bom para você poder comparar e ver que a reta da regressão linear tem uma distância menor. Vamos utilizar a regressão linear para traçar a melhor reta que passa por esses pontos. A instrução import NumPy em Python importa a biblioteca NumPy
e a renomeia como NP. Isso é uma prática comum em Python para reduzir a quantidade de digitação necessária ao chamar funções e classes dessa biblioteca. NumPy é uma poderosa biblioteca em Python usada para trabalhar com arrays multidimensionais, junto com uma coleção de funções matemáticas de alto nível para operações em arrays. A instrução from sklearn linear model import linear regression em Python importa a classe linear regression do módulo linear model da biblioteca scikit-learn. Isso permite que você crie um modelo de regressão linear usando a implementação fornecida pelo scikit-learn. Primeiro, a gente importa a regressão linear. A terceira, quarta e quinta linhas definem x e y como nós já temos essa definição. E aí, então, vamos passar para a próxima linha, que serve para criar uma regressão. Vamos utilizar a sexta linha para criar a regressão. Apenas teremos que fazer um pequeno ajuste para identificar x e y corretamente. Além disso, o código espera receber o two-dimensional array. Esse código, então, ele realiza o ajuste de um modelo de regressão linear, usando a biblioteca scikit-learn. O que cada linha faz? A primeira linha, import NumPy. A segunda linha, que é o from sklearn, ele importa a classe linear regression do módulo linear model da biblioteca scikit-learn. A outra linha x igual a np array, ela define uma matriz x com 4 linhas e 2 colunas, onde cada linha representa uma observação e cada coluna representa uma característica, uma variável independente. A linha y igual a np.dot, ela define o vetor de valores alvo y como uma combinação linear das características em x, adicionando um termo de intercepção. O vetor 1, 2 é o coeficiente das características e 3 é o termo da intercepção. Reg igual a linear regression, ela cria uma instância do modelo linear regression e ajusta o modelo aos dados de entrada x e às variáveis alvo y. Regscore calcula o coeficiente de determinação, o R quadrado do modelo, que é uma medida de qualidade do ajuste. Quanto mais próximo de 1 esse R ao quadrado, melhor é o ajuste. O regcoef retorna os coeficientes estimados para as características. Nesse caso, como o modelo é linear, ele vai retornar um array com os coeficientes associados a cada característica em x. O regintercept retorna o termo de intercepção do modelo. E o regpredict realiza a previsão do modelo para novos dados representados pela matriz 3, 5. A função linear regression do Python parte da biblioteca scikit-learn, que também é conhecida como sklearn, é usada para criar um modelo de regressão linear. Quando você chama linear regression, você está inicializando um objeto do tipo linear regression que representa um modelo de regressão linear. Esse objeto pode então ser treinado com dados usando o método fit e usado para fazer previsões com novos dados usando o método predict. Criando o regressor. Reg igual a linear regression fit dados x values reshape. Agora, conseguimos criar o nosso regressor, sendo o nosso modelo utilizando a regressão linear. Esse regressor vai ter duas propriedades que serão muito importantes. A primeira é o coeficiente angular. Lembra quando falamos de retas, que elas possuem um coeficiente angular? Neste, temos o coeficiente angular e o linear. Adicionando os dois, nós conseguimos traçar uma reta, como nas equações de primeiro grau ou equações da reta. Coeficiente angular e linear, depois de colocado ele, nós temos que fazer copiar o gráfico que já tínhamos feito,
colar em uma nova linha de código e traçar a reta gerada pelo novo regressor. O que vai ser o meu x? O meu x vai ser o dados.x values. Já para o nosso y, nós vamos usar a equação da reta, que diz que y é igual a x mais b. E aí, nós temos o valor de a e b. A é igual a reg_coef 0 e b reg_intercept. Nesse caso, que temos x e y, eu posso fazer um plot, considerando o x e o y, usando ax.plotxy. Agora, nós temos a reta que melhor se ajusta aos nossos pontos. Como posso ter certeza de que essa é a melhor reta, então? Como saber e como provar isso? É que a reta recém-criada em azul é melhor que a anterior tracejada em vermelho na imagem anterior. Vamos fazer isso começando pela previsão. Qual é a previsão que esse regressor que acabamos de criar gerou? Vamos usar o regPredict e passar para os nossos dados da mesma forma que usamos o reshape anteriormente. E aqui precisaremos usar o mesmo reshape. O método predict do Python, geralmente associado a modelos de aprendizado de máquina, é usado para fazer previsões com base nos dados fornecidos ao modelo. Especificamente após treinar um modelo de aprendizado de máquina, com dados de treinamento, você pode usar o método predict para fazer previsões sobre novos conjuntos de dados ou dados de teste. O método reshape, em Python, especificamente usado em bibliotecas como NumPy, é usado para alterar a forma ou o shape de um array multidimensional, ou seja, reorganizar os elementos de um array em uma nova estrutura especificada. Após salvar os dados, vamos verificar o erro, como na imagem está apresentando. O erro vai ser a diferença entre um valor e o outro elevado ao quadrado. Vamos fazer exatamente isso. Nesse código aqui, então, a gente calcula o erro quadrático da reta vermelha e da regressão linear ajustada aos dados. Agora que temos os resultados dos erros das duas retas, podemos calcular e ver qual das duas se ajusta melhor aos pontos. Na soma do erro, utilizando apenas os resultados do erro reta e o erro pred, vemos que o erro pred está menor, portanto, mais próximo dos pontos da reta. Então, para saber qual das previsões teve o menor desvio, vamos sempre ter que calcular a diferença entre os erros? Não, porque o próprio scikit-learn já oferece métricas de cálculos de erro, tanto métricas de classificação quanto métricas de regressão. Podemos importar as métricas do scikit-learn. Mean Squared Error. Essa função calcula o erro quadrático médio, o MSE, que é a média dos quadrados das diferenças entre os valores preditos pelo modelo e os valores reais. O MSE é uma medida comum de precisão para modelos de regressão, onde valores menores indicam uma melhor precisão do modelo. Mean Absolute Error. Essa função calcula o erro médio absoluto, MAE, que é a média das diferenças absolutas entre os valores preditos pelo modelo e os valores reais. MAE é outra medida comum de precisão para modelos de regressão, onde valores menores indicam uma melhor precisão do modelo. Essas linhas de código em Python estão imprimindo métricas de erro para avaliar o desempenho de modelos de regressão. Essas métricas são úteis para avaliar a precisão de um modelo de regressão. O MAE e o MSE fornecem diferentes perspectivas sobre o desempenho do modelo. O MAE mede a média das diferenças absolutas entre os valores reais e preditos, enquanto o MSE mede a média dos quadrados das diferenças. Ambos são usados comumente em problemas de regressão para avaliar a qualidade das previsões do modelo.
Antes de dar continuidade, vamos demonstrar exemplos de código de abordagens de aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado. Utilizaremos o mesmo conjunto de dados, mas aplicaremos técnicas diferentes. Para aprendizado supervisionado, utilizaremos a classificação com K vizinhos mais próximos, ou K nearest neighbors. Primeiro, vamos importar as bibliotecas NumPy e Matplotlib. E, em seguida, vamos importar as técnicas. Nessa primeira demonstração, estamos utilizando um modelo de classificação KNN para prever rótulos e classes conhecidas. O conjunto de dados será dividido em conjuntos de treinamento e teste, e o modelo será treinado com base nos rótulos de treinamento. Nesse trecho de código Python aqui que estamos trabalhando, estamos importando algumas funcionalidades da biblioteca scikit-learn, que é uma biblioteca muito utilizada para essa parte de aprendizado de máquina e em Python. Vamos ver o que cada um dessas importações faz. From, sklearn, neighbors, import, kneighbors classifier. Isso importa a classe kneighbors classifier do submódulo neighbors da biblioteca scikit-learn. Kneighbors classifier é um classificador de K vizinhos mais próximos, que é um algoritmo de aprendizado supervisionado usado para classificação. Depois de importar essa classe, você pode criar uma instância dela para treinar e fazer previsões com base nos vizinhos mais próximos dos pontos de dados. A linha from sklearn dataset import make classification, a gente importa a função make classification do submódulo datasets. Make classification é uma função utilitária que gera um conjunto de dados de classificação sintético, onde os pontos de dados são gerados de forma aleatória, com classes definidas. Essa função é frequentemente utilizada para criar conjuntos de dados de exemplos para experimentos de classificação. E o from sklearn metrics import accuracy score confusion matrix, ela importa as funções accuracy score e confusion matrix do submódulo metrics da biblioteca scikit-learn. A accuracy score é uma função que calcula a acurácia de um modelo de classificação, comparando as previsões do modelo com os rótulos verdadeiros. Confusion matrix é uma função que calcula a matriz de confusão para avaliar o desempenho de um modelo de classificação, fornecendo uma contagem de previsões corretas e incorretas para cada classe. As métricas de validação são utilizadas para quantificar o desempenho de um modelo. Algumas métricas são a acurácia, a precisão, a sensibilidade, o score e a matriz de confusão. Esse código realiza várias operações para criar e dividir dados de exemplos para um problema de classificação binária. Primeiro, a importação das bibliotecas, depois a geração de dados de exemplo, e depois a divisão dos dados em treino e teste. Após a execução desse código, você terá os conjuntos xtrain, xtest, ytrain e ytest, prontos para serem utilizados para treinar e avaliar modelos de aprendizado de máquina para classificação binária. A parte do código a seguir refere-se à criação e treino do modelo KNN. Nesse trecho de código Python, estamos criando e treinando um modelo de classificação utilizando o algoritmo K-vizinhos mais próximo, KNN, com um conjunto de dados de treinamento. Vamos entender o que cada linha faz. O KNN Model, K-neighbors classifiers, N neighbors igual a 3, essa linha aí, ela cria uma instância do classificador de K vizinhos mais próximo, com o parâmetro neighbors igual a 3 definido como 3. Neighbors é o número de vizinhos mais próximos que serão considerados quando se faz a previsão para um novo ponto de dados. Então, ao definir igual a 3, estamos configurando o modelo para considerar os 3 vizinhos mais próximos para cada ponto durante a classificação. KNN Model Fit
Essa linha treina um modelo de K-vizinhos mais próximos com os dados de treinamento. X-train representa as features, os atributos do conjunto de dados de treinamento. Y-train representa os rótulos ou classes correspondentes aos dados de treinamento. Durante o treinamento, o modelo ajustará os vizinhos mais próximos com base nos dados de treinamento fornecidos, de modo a apresentar a relação entre as features e os rótulos. Após executar essas duas linhas de código, o KNN Model será um modelo treinado de K vizinhos mais próximos, que pode ser usado para fazer previsões em novos conjuntos de dados. Por exemplo, podemos usar KNN Model Predict X-Test para fazer previsões nos dados de teste e avaliar o desempenho do modelo. Para a previsão do conjunto de teste, então, é executada a função predict conforme esse exemplo do código aí. Ypred igual a knn model predict x-test. No Python, as linhas de código que você forneceu calculam duas métricas comuns de avaliação de desempenho para o modelo de classificação: a acurácia e a matriz de confusão. Vamos entender então o que cada uma dessas linhas faz e como interpretar. O accuracy score y-test e y-pred, essa linha aí, essa função accuracy score do scikit-learn é usada para calcular a acurácia do modelo de classificação. Ela compara os rótulos verdadeiros, o y-test, com as previsões feitas pelo modelo y-pred e calcula a proporção de previsões corretas. A acurácia é uma medida simples que mede a proporção de previsões corretas em relação ao total de previsões. O resultado retornado é a acurácia do modelo, representada como um valor entre 0 e 1, onde 1 indica uma acurácia perfeita e 0 indica uma acurácia muito ruim. A linha conf matrix igual confusion matrix y-test y-pred, essa função confusion matrix é usada para calcular a matriz de confusão do modelo de classificação. A matriz de confusão é uma tabela que mostra a contagem de previsões corretas e incorretas feitas pelo modelo para cada classe. Ela tem dimensões igual ao número de classes do problema de classificação. As entradas da matriz de confusão, elas estão organizadas da seguinte forma: os elementos na diagonal principal representam as previsões corretas para cada classe. Os elementos fora da diagonal principal representam as previsões incorretas para cada classe. A matriz de confusão ela fornece insights detalhados sobre o desempenho do modelo, permitindo a identificação de classes que são frequentemente confundidas entre si. A acurácia do modelo aqui é de 95%, o que é próximo de 100%, ou próximo de 1, ou quase perfeita. E a matriz de confusão demonstra que as previsões são quase todas perfeitas. Lembrando que uma matriz de confusão é uma tabela usada em aprendizado de máquina para avaliar o desempenho. A função confusion matrix em Python, geralmente ela é proveniente da biblioteca scikit. Ela retorna uma matriz, como está aqui. A matriz, ela tem aí, no caso, 4 elementos principais. O primeiro, que é o 28, que é o primeiro resultado na matriz, é uma posição verdadeiro positivo. O cruzado dele é o verdadeiro negativo, e o resultado na matriz é 29. Aí tem aí em cima o falso negativo, que é o erro, que é o valor 1, que é o erro tipo 2. E existe o falso positivo que está embaixo do 28, que é o 2, que é o erro do tipo 1. A interpretação aqui ajuda a entender como é que o modelo está desempenhando em termos de erros e acertos para cada classe. Depois de avaliada a acurácia e a matriz de confusão, vamos plotar os dados e as regiões de decisão do KNN. O código fornecido está plotando os dados originais e as regiões de decisão do classificador K-vizinhos mais próximos, o KNN, no mesmo gráfico. Isso é feito usando a saída do modelo treinado, o
KNN Model, para fazer as previsões de uma grade de pontos no espaço de características. Ao plotar as regiões de decisão, estamos visualizando como o modelo divide o espaço de características em diferentes regiões, onde cada região corresponde a uma classe específica. Isso nos ajuda a entender como o modelo está fazendo as previsões com base na distribuição dos dados. Portanto, ao interpretar as regiões de decisão do KNN, é importante considerar a natureza dos dados, a configuração do modelo e o contexto específico do problema de classificação em questão. Essa visualização pode ser uma ferramenta valiosa para entender o comportamento do modelo e identificar possíveis melhorias ou ajustes necessários. Resumindo, o aprendizado supervisionado é semelhante a ter um professor que fornece exemplos rotulados para o mesmo aprender, enquanto o aprendizado não supervisionado é mais comum como permitir que o modelo descubra padrões ou estruturas nos dados por conta própria. A principal vantagem de usar árvores de decisão é que elas são intuitivamente muito fáceis de explicar. Elas refletem de perto a tomada de decisão humana em comparação com outras abordagens de regressão e classificação. Elas podem ser exibidas graficamente e podem facilmente lidar com preditores sem a necessidade de criar variáveis fictícias. No entanto, as árvores de decisão geralmente não têm o mesmo nível de precisão preditiva que outras abordagens, uma vez que são muito robustas. Uma pequena alteração nos dados pode causar uma grande alteração na árvore estimada final. Agregando muitas árvores de decisão, usando métodos como Bagging, Random Foresting e Boosting, o desempenho preditivo das árvores de decisão pode ser substancialmente melhorado. Resumindo, o aprendizado supervisionado é semelhante a ter um professor, que fornece exemplos rotulados para o modelo aprender, enquanto o aprendizado não supervisionado é mais como permitir que o modelo descubra padrões ou estrutura nos dados por conta própria. A principal vantagem de usar árvores de decisão é que elas são intuitivamente muito fáceis de explicar. Elas refletem de perto a tomada de decisão humana em comparação com outras abordagens de regressão e classificação. A regressão linear é uma técnica estatística para modelar relações lineares entre variáveis. Na próxima unidade, trataremos de redes neurais. Bons estudos, um abraço e até mais.